Nós começamos hoje, a cobertura das eleições da Alemanha. Vamos lá, quase 60 milhões de alemães vão às urnas neste domingo para eleger o novo parlamento e, por consequência, o novo chanceler do país. A eleição acontece 7 meses antes do previsto, depois de uma crise que derrubou o governo de Olaf Scholz. Veja na reportagem de Américo Martins. Com a demissão do ministro das Finanças em novembro do ano passado, a coalizão de 3 partidos liderada por Scholz foi dissolvida. Assim, o primeiro-ministro perdeu a maioria no parlamento e passou a enfrentar dificuldades para governar. Scholz convocou, então, uma moção de confiança que avalia o nível de apoio dos parlamentares em relação ao líder do país. Isso não acontecia desde 2005. Neste ano, o nome em destaque é o de Friedrich Merz, líder da UDC, a União Democrata Cristã. A sigla tem quase 30% dos votos de acordo com as últimas pesquisas e deve ter o maior número de assentos aqui no Bundestag, o parlamento alemão. Merz é nome antigo na política alemã e é um ex-rival da ex-chanceler Angela Merkel. Entre as principais propostas dele estão tirar a economia da estagnação, diminuir a imigração e reduzir a inflação na Alemanha. Mas a grande novidade desta eleição é o partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha, que tem quase 21% dos votos, segundo as últimas pesquisas. O partido tem como sua co-líder Alice Weidel, que defende uma política radical de remigração. Na prática, ela quer expulsar em grande escala os imigrantes, além do fechamento total das fronteiras alemãs. Ela promete também reativar usinas nucleares, usinas a carvão e voltar a comprar gás da Rússia. O partido de Olaf Scholz, o social-democrata, aparece apenas em terceiro lugar nas pesquisas, com cerca de 15% dos votos. Ele deve perder espaço nessas eleições após um governo impopular e mergulhado em uma crise política e econômica. E a economia é um dos grandes desafios do próximo chanceler. Em 2024, a Alemanha, maior potência econômica da Europa, teve o pior desempenho econômico em 2 décadas. Os altos preços da energia contribuíram para esse resultado. A imigração, alvo dos principais partidos, também é um dos pilares dessa eleição. Professor Pfeiffer, quão perigosa, quanto devemos nos preocupar, a Europa, o mundo, com essa, vamos dizer, com esse bom posicionamento da ultradireita alemã? Mais ou menos 20, 25% nas pesquisas, se consolidando como a segunda força política no país. Devemos ficar muito atentos, porque se trata, provavelmente, da segunda mais importante eleição do mundo. Tivemos a eleição nos Estados Unidos e agora a eleição na Alemanha, que é a locomotiva da Europa, a maior população europeia, a maior economia europeia, terceiro maior produto interno bruto do mundo, um país de uma indústria pujante, um país que lidera o processo europeu, quanto mais no momento em que vários dos seus parceiros estão igualmente passando por momentos de revisão dos equilíbrios democráticos que se caracterizaram depois da Segunda Guerra Mundial durante toda a Guerra Fria. No caso da Alemanha, o crescimento da alternativa para a Alemanha, desse agrupamento que respalda políticas mais nacionalistas, de cunho mais conservador, de uma maneira bastante aguda contra os imigrantes, é um fenômeno que já vem se estabelecendo por toda a Europa. Ficou muito claro nas eleições europeias de 2024, o crescimento desse tipo de movimento, em alguns países vizinhos também, na Eslováquia, na Áustria,
na Hungria, na Polônia, enfim, isso é um fenômeno claramente definido na Europa, pelo mundo igualmente, mas o mais importante é se observar que existe um equilíbrio democrático na Alemanha, a muito provável vitória de Merz, que representa a coalizão entre os democratas cristãos e os sociais cristãos da Bavária, deve representar um governo que restaurará ou tentará restaurar a solidez econômica da Alemanha, conter um pouco o lado negativo da imigração e a fazer alguns acenos para a alternativa para a Alemanha, para esses agrupamentos mais de extrema direita, no sentido de colocá-los dentro do trilho democrático, né? Evitar os radicalismos e os extremismos. Lorival, eles falam, inclusive, pelo que eu estava lendo, de os partidos fazerem um cordão sanitário, né? Esse é o termo. Esse é o termo, né? E vai funcionar? Vai. A Alemanha, a alternativa para a Alemanha vai ser excluída do governo, né? E agora, qual vai ser o arranjo depende dos números, porque pelo sistema alemão existe uma linha de corte de 5%. Então, pode ser que o Partido Liberal Democrata e o Partido Esquerda fiquem de fora do parlamento, não alcançando os 5%. E aí tem que ver como que essas cadeiras se distribuem, não é só uma questão de voto, é uma questão de distribuição das cadeiras, é o que mais conta, na verdade, para a formação do governo. Então, além do Partido Social Democrata, do atual chanceler Olaf Scholz, tem também o Partido Verde. Então, dependendo da votação, do número de cadeiras que a CDU, que deve vencer a eleição, né, de Friedrich Merz, a União Democrata Cristã, dependendo do número de cadeiras que ela somar e o número de cadeiras do Verde e do Partido Social Democrata, é que vai determinar a formação do governo. Então, você pode ter aí, provavelmente, o Olaf Scholz vai se aposentar, porque ele enterrou o partido dele, e aí o Boris Pistorius, que é o ministro da Defesa, deve emergir como líder do SPD. E com isso, ele pode ter um papel importante no governo, talvez, por exemplo, como ministro das Finanças, se o SPD for parte dessa grande coligação. E aí, o partido vencedor ele fica tão dependente do partido que perdeu, mas que o ajudou a formar governo, que esse partido que perdeu e o ajudou a formar governo se torna determinante nas políticas. Então, é muito importante saber se vai ser a SPD ou se vai ser o Partido Verde que vai ajudar a CDU a formar governo. E aí isso porque eles fazem um acordo por escrito, um documento registrado. É bem diferente do Brasil, em que emendas, ministérios compram os partidos. Lá não tem isso. A discussão é ideológica, é plataforma. E são concessões que são feitas e que são registradas e que vão determinar o rumo da Alemanha e, em grande medida, da Europa. Sim, e tanto que o debate, tudo isso acontece por uma divergência no campo econômico até, né? Que parece que é o grande tema da eleição, mais do que questões climáticas, né? Que sempre costumam pegar lá na Alemanha, e outros temas, problemas sociais, por exemplo. Professor, essa eleição nasce de uma divergência, né, interna sobre qual a política econômica ideal para resgatar a Alemanha depois de 2 anos de um crescimento fraco, aumento de custo de vida. O que dá para projetar, né, com essa vitória da CDU, com um projeto mais liberal econômico? É por aí? Vai ter o apoio da SPD também neste projeto? Parece que sim. Os sociais-democratas queriam aumentar o gasto público para revitalizar a economia. Existe uma barreira constitucional que evita um freio ao endividamento, e isso, o que Merz tem falado, é que talvez se possa usar gastos em defesa, que têm sido clamados por alguns parceiros alemães, principalmente os Estados Unidos de Trump, como tendo que ser aumentados para a Alemanha fazer cumprir aqueles 2% de PIB que deveria investir em defesa, para estar de acordo aos parâmetros da OTAN. Isso poderia ser usado como um dispêndio público, né? Esse gasto em defesa, para revitalizar a economia por esta perspectiva dos socialistas.
Por outro lado, há o tema da energia. A energia é muito cara, houve um banimento de fontes nucleares, isso está sendo revertido, e, nesse sentido, houve um encarecimento do custo industrial ligado à energia, e é muito provável que também se faça um grande programa de barateamento da energia para revitalizar esse aspecto do custo manufatureiro. Igualmente, infraestrutura física alemã, rodovias, ferrovias, aeroportos, já se encontra num grau de defasagem em relação aos seus competidores. Existe também uma preocupação muito grande com o excesso de burocracia, foi crescendo a burocracia na Alemanha, a burocracia europeia, isso encareceu a produção. Então, é todo um programa que visa reverter o processo de desindustrialização, foi assim cunhado por economistas alemães ano passado, que se verificou na Alemanha. O grau de inovação da indústria alemã caiu muito, a competição com a China tem exercido uma influência negativa sobre as tradicionais indústrias automobilísticas, eletrônica, a indústria mais sofisticada, igualmente, de química. Enfim, é todo um programa que, no fim do dia, lida com o tema da demografia, do decréscimo populacional, do envelhecimento da população, que durante o governo de Angela Merkel foi suprido pela imigração estrangeira, mas que hoje cobra o seu preço. Essa imigração se tornou, esse contingente populacional muito grande, assustando a população alemã quanto à perda do seu espaço cultural e representando uma mão de obra que não conseguiu se qualificar à altura do necessário para seguir níveis de competitividade suficientes. Perfeito, professor. Lorival, para finalizar, temos 2 minutos ainda. O que esperar desse novo governo em relação a Donald Trump? Bem, o Friedrich Merz, que deve se tornar o chanceler, ou seja, o chefe de governo, ele tem uma posição mais dura frente à Rússia. Ele era favorável, se colocou como favorável a liberar os mísseis Taurus, que têm um alcance de 500 quilômetros para a Ucrânia. 500 quilômetros é a distância mínima entre a fronteira da Ucrânia e Moscou. Então, isso é estratégico. E, como eu mencionei, Boris Pistorius, que é ministro da Defesa, pode se tornar uma figura importante no governo, se a coalizão for com a SPD, e o Pistorius também tem uma posição mais dura do que a do Olaf Scholz. Então, a gente tem já uma discussão que está acontecendo e que não está pública por causa da eleição alemã, mas a gente prevê que para a semana que vem, deve demorar a formação do governo, meses provavelmente, mas vai ficar mais explícita uma discussão de como a Europa vai apoiar a Ucrânia nesse momento difícil de abandono do Trump e da segurança europeia.